Boa tarde a todos. Hoje eu vou apresentar os resultados da minha participação no Congresso Internacional. Essa participação ela foi viabilizada pelo edital interno da UDESC, que é o ProEvent, que é um edital que fomenta a participação de docentes em eventos internacionais. Então eu fui contemplado para participar desse segundo semestre e eu fui então nessa conferência internacional de processos para a União de Materiais. Esse é um congresso que é recente, ele acontece a cada 2 anos, sempre em Portugal. E esse congresso então é sempre organizado por uma instituição portuguesa, né, e ele convida pesquisadores de todo o mundo. Aí depois eu vou apresentar para vocês, né, qual que foi a distribuição ali entre países. Vocês vão ver que vai ter bastante pessoal da Alemanha, porque eles têm uma parceria muito grande, né? Mas antes de falar assim, em si do trabalho que eu apresentei, eu gostaria de falar um pouquinho do congresso para vocês. Esse congresso ele foi realizado esse ano na cidade de Braga, né? Daqui 2 anos ele vai ser na cidade de Coimbra. Braga é uma cidade que fica no norte aqui de Portugal, fica um pouquinho acima de Porto. Então, quando eu cheguei, na verdade, eu cheguei aqui no aeroporto de Porto, né? E aí eu acabei ficando no hotel do lado do aeroporto, e aí todo o traslado. Como eram 2 dias de evento, né, eu acabei fazendo esse deslocamento que eu achei mais viável. Braga é uma cidade relativamente grande, ela é principalmente famosa por eventos religiosos, né? Então tem um histórico ali religioso, né? Tem algumas igrejas que são famosas, mas eu não tive tempo de visitar a cidade, né? O tempo foi curto, então foi mais focado no congresso. O congresso aconteceu nesse hotel, que é o Hotel Meliá, na cidade de Braga. Um hotel muito legal, né? Muito grande, tinha várias salas de conferência, né, para apresentações. Eu vou mostrar para vocês, foram aproximadamente 120 apresentações em 2 dias, então uma média de 60 apresentações orais por dia, né, mais os pôsteres. Então a gente ficou nesse hotel durante esses 2 dias de evento. Falando um pouquinho das apresentações, então, como eu falei para vocês, né, foram em torno de 120 apresentações, 36 pôsteres, né, então no primeiro dia à noite teve uma sessão de pôsteres, né, então foram apresentados também 36. E aí tinham 26 países representados nesse congresso, por ser um congresso organizado por Portugal, então, né, tinha bastante portugueses, mas como eu falei para vocês, existe uma relação muito grande deles na área de pesquisa, principalmente, né, nesses processos de união avançados, né? Então eles trabalham em cooperação. Um dos objetivos de eu ter escolhido esse congresso, porque a gente pode escolher o congresso que nós vamos participar, né, uma vez que a gente é contemplado pelo edital, foi o fato de um grupo alemão que estaria no congresso, né? Esse grupo ele tem interesse em alunos aqui da universidade para fazer mestrado e doutorado. Inclusive eu mandei a primeira aluna esse ano, né, em abril, foi a Joana Romano, não sei se vocês conhecem. Ela está lá fazendo o mestrado dela, tá? Então a ideia foi conhecer pessoalmente o pessoal da Alemanha, porque o contato que eu tinha com eles era mais via remoto, né? A gente fez algumas reuniões, mas ainda não conhecia pessoalmente. Então, sabendo que eles estariam lá, eu fui para o congresso, além de apresentar o trabalho, né, de conhecer esse pessoal. Aqui então, se eu voltar para o slide anterior, né, o Brasil tinha 2 participantes, que era eu e uma professora lá da Universidade Federal Fluminense, que é essa professora aqui. E aí depois eu conheci, né, esse rapaz aqui que trabalha então lá no grupo alemão onde a Joana está, né, a gente conversou. Tinha mais um alemão que não está aqui nessa foto, nesse momento ele está fazendo a apresentação dele, mas que é o supervisor dela lá. E aí eu conheci também esse pesquisador, que ele está na Bélgica, ele é brasileiro, né? E ele é coordenador do Centro de Sondagem da Bélgica. Então a gente conversou bastante também, e aí a hora que ele me viu, ele também perguntou de alunos, né? Ele está bastante interessado em fazer parceria internacional, porque eu vejo que a Europa ela tem uma carência muito grande de mão de obra em pesquisa, né? Então eles estão sempre querendo fazer essas parcerias. Então a gente está em conversas, né, para começar também a mandar alunos para a Bélgica. Os temas que foram abordados no congresso, né, como era um congresso de processos de união avançados, né, então o tema principal foi esse, mas também houveram outros temas, né, de interesse. Eu apresentei um trabalho dentro desse tema aqui, né, que é soldagem por fricção. Eu
eu já vou mencionar para vocês, mas soldagem por fricção é uma técnica de união no estado sólido. Então, diferente dos processos convencionais que vocês veem na graduação, né, onde tem a fusão do material, aqui a gente consegue unir o material sem fundir ele. Com isso, a gente tem várias vantagens, né, principalmente a não formação de defeitos durante o processo de solidificação. Em um congresso internacional tem algumas sessões que são as plenárias, né, que são as sessões onde são alguns convidados especiais, onde eles recebem mais tempo para falar sobre o assunto. No primeiro dia nós tivemos 2 plenárias. A que eu gostei mais foi essa daqui, né, que tratou sobre bus bar. Bus bar é o barramento dos carros elétricos, né? Então faz a distribuição desde a bateria para os outros componentes. Então o pessoal está trabalhando bastante com isso, porque esse barramento, o material ideal para ele seria o cobre, mas o problema do cobre é que ele é pesado para colocar no veículo, né? Onde a ideia é sempre diminuir o peso da estrutura. Então o pessoal está substituindo em algumas posições, né, o cobre por alumínio. Apesar do alumínio não ter uma boa condutividade como a do cobre, né, ter uma impedância menor, mas em algumas posições ali ele é viável devido a essa redução de peso, né? Então, para unir esses 2 materiais, né, a gente precisa de uma técnica avançada, né, porque são materiais dissimilares, né, que não têm a mesma composição química. Consequentemente, se eu for fundir, né, a temperatura de fusão do alumínio é uma, do cobre é outra, então é muito difícil, né, de eu fazer essa união por processos convencionais. Então o pessoal tem trabalhado com processos avançados, né, para fazer essa união, e esse professor, né, que é da Universidade de Porto, Paulo Martins, ele tratou sobre esse assunto e falou de todas as técnicas ali que eles estavam utilizando para fazer essa união. No segundo dia nós tivemos mais 2 plenárias, mas aí foi um pouco mais voltado para a área de adesivos e polímeros, e aí como não é muito minha área de interesse, né, então eu não vou comentar muito sobre essas palestras. Mas no geral, né, consegui participar de vários eventos, né, como eu falei para vocês, eram 60 palestras por dia, então a gente acaba escolhendo aquelas que são de maior interesse, né, para a área de pesquisa que nós trabalhamos. E aí depois, né, esses trabalhos que são apresentados, existe a possibilidade de publicação em algumas revistas que são alinhadas com o Congresso. Então, todas essas revistas agora, elas estão chamando, né, para mandar os artigos referentes aos trabalhos que foram apresentados. Então, a gente vai mandar um artigo, né, até o final desse mês para uma dessas revistas. Né? A próxima conferência, como eu falei para vocês, né, ela acontece a cada 2 anos, então vai acontecer em 2025 e vai ser então lá na cidade de Coimbra. Agora falando sobre o trabalho, né, que eu apresentei. Eu apresentei um trabalho na área de processos de união, né? Não é uma área que eu estou trabalhando atualmente aqui na universidade, é uma área que eu trabalhei durante o meu pós-doutorado e ainda oriento alguns alunos, né, de mestrado e doutorado nessa linha de pesquisa, mas infelizmente aqui no departamento nós não temos o equipamento, por isso, né, que eu não avancei com esse tema aqui. Mas nesse estudo, né, o que nós estávamos propondo é a união de 2 materiais dissimilares, né, no caso aqui uma linha de alumínio da série 5000, alumínio 5754, com aço dual phase galvanizado. Né? Galvanizado é aquele recobrimento com zinco. Tá? Então, essa configuração, esse par de material é de grande interesse na indústria automotiva. Né? Mas como eles são dissimilares, né, eles não conseguem soldar pelas técnicas tradicionais também. Então a proposta foi usar uma técnica no estado sólido, né? E aí eu vou falar para vocês daqui a pouco por quê. Então aí na apresentação, né, eu falo um pouco da introdução, da motivação do trabalho, depois dos objetivos, trato, né, sobre o caminho que eu segui para alcançar os objetivos, que são os materiais e métodos, e por fim, né, mostro os resultados, as discussões, né, e as conclusões do trabalho. A grande motivação, né, é justamente esse interesse da indústria automotiva de reduzir o peso dos materiais, porque quando eu tenho uma redução de peso, eu emito menos gás para a atmosfera, né? Não é que eles são legais e querem emitir menos, né? Que existem leis para que eles emitam menos, e se eles não cumprirem essas leis, eles não podem vender os veículos, né? Então, cada vez mais eles estão procurando, né, por estruturas mais leves. E aí quando eu penso numa estrutura mais leve, né, eu vou pensar numa estrutura multimaterial. Então agora em cada posição do carro, sabendo quais são os requisitos, né, de cada parte desse frame aqui do carro, né,
eu vou colocar o material mais adequado para cada posição. Mas aí surge um outro problema, que é justamente como que eu vou unir esses diferentes materiais, né, ou essa estrutura multimaterial, uma vez que existe uma incompatibilidade física e química entre esses materiais. Hoje, né, o que se utiliza, principalmente quando é união pontual, é a revitagem, né? Então, principalmente em aeronaves, né? Existe ainda muita utilização da revitagem. Agora, na indústria automotiva é utilizado mais processos ainda envolvendo fusão, né? O principal processo utilizado é o Resistant Spot Welding, né? Que é a soldagem por resistência pontual, tá? E também agora está sendo implementada a soldagem a laser pontual, tá? Então, esses são dois processos, mas aí tem a questão da fusão do material e todo o controle microestrutural, né? Que eu preciso ter durante a solidificação. Então, acaba surgindo alguns defeitos, né? Associados com essa solidificação. E eu acabo tendo um consumo grande de energia, né, quando eu utilizo essas técnicas aqui, porque, né, eu preciso fundir o material, consequentemente eu preciso de uma energia muito grande. Então a alternativa que surge é utilizar um processo de união no estado sólido. Porque se eu estiver no estado sólido, né, como que eu vou unir dois materiais no estado sólido? Né? Talvez essa é a pergunta que vocês estão se fazendo. Eu não vou fundir, mas eu vou plastificar o material. Eu vou chegar próximo da temperatura de fusão, né, do material, e a hora que ele estiver próximo, ele vai estar mais mole, mais plastificado. Consequentemente, né, eu vou misturar esses dois materiais plastificados, né, e aí a hora que eles voltarem para a temperatura ambiente, eles vão estar misturados, então forma uma união, principalmente mecânica, né, entre esses dois materiais. E como eu tenho temperatura, acontece difusão também. Então eu posso formar, por exemplo, uma camada intermetálica, né, que estabelece então a união também entre os dois materiais. Tá bom? Então essa é a ideia. Então existe um processo, né, que é conhecido como Refill Friction Sear Spot Welding, que é justamente, né, um processo onde eu vou fazer pontualmente essas soldas no estado sólido. Né? E aí as grandes vantagens, né, que eu não tenho adição de material, vocês já vão entender por quê quando eu mostrar o processo, né? Eu não tenho agora mais esses problemas, né, de formação de defeitos e um consumo de energia muito menor, uma vez que agora eu estou ainda no estado sólido. Como que funciona esse processo? Né? Eu até trouxe a ferramenta aqui, que é utilizada para fazer essa união. Né? Nesse processo eu tenho uma ferramenta que ela tem três partes, né, que são independentes. A primeira parte é o clamping ring, né, que é o anel de fixação, que é justamente que ele encosta nas duas chapas, né, que geralmente estão em uma configuração sobrepostas, né, ou de overlap, como vocês estão vendo aqui, né, uma em cima da outra. Então eu vou encostar esse anel, que é o que está representado aqui em vermelho, justamente para fixar, né, essas duas chapas. E aí depois eu tenho as duas partes internas, né, que elas são rotativas. Então a primeira aqui é o sleeve, ou camisa, né, e a mais interna aqui é o pino, né? E o que acontece? Depois que eu fixo aqui, né, que eu aplico uma força com esse clamping ring, eu vou começar a rotacionar, né, essas duas partes internas aqui. Elas vão estar em contato com o material e elas começam a rotacionar. Então imagine vocês, né, um material metálico em contato com outro material metálico rotacionando, né, uma rotação muito alta. Isso vai gerar uma fricção muito grande, consequentemente, né, vai gerar calor, né, e esse calor vai servir então para plastificar o material. Quando esse material é plastificado, né, uma dessas partes da ferramenta penetra o material, justamente para fazer a mistura, né, e a outra parte vai para cima. Por que ela vai para cima? Né? Se vocês observarem nessa imagem aqui, vamos olhar para a segunda imagem. Nessa de baixo aqui, quem está penetrando é o pino, nessa de cima aqui, quem penetra é o sleeve, né? Vamos olhar para essa que está mais fácil de enxergar. Quando eu tenho a penetração do pino, né, o pino, na hora que ele entra nesse material plastificado, ele ocupa um espaço, né? Porque o pino ele tem um volume, né, e à medida que ele vai penetrando as duas chapas, né, ele ocupa um espaço, e esse espaço, né, que é ocupado pelo pino, teve algum material que teve que ser deslocado para o pino entrar ali. Então, para acomodar esse material deslocado, né, eu tenho que subir o sleeve para formar ali uma cavidade para acomodar então o material, né, que subiu devido à penetração do pino, né? E aí depois, na hora que o pino entra, né, ele rotaciona, mistura os dois materiais que estão plastificados. Depois que eu tenho essa mistura, eu volto então, né,
com as duas partes, o pino e a camisa, para a posição original, e depois eu faço a retirada, tá? E no final, então, eu tenho a formação de uma junta, né? E aí, o que nós vamos fazer? Depois que forma essa junta, nós vamos analisar a microestrutura, né? Para saber o que causou essa mistura mecânica em termos micro e macroestrutural desses materiais, tá bom? Quando eu penso numa junta similar que os dois materiais são iguais, né, o de cima e o de baixo, eu formo algumas regiões, né, que vocês já viram lá em soldagem. Eu formo aqui no centro, não é a região de fusão, porque não tem fusão, mas nós chamamos de região de mistura, onde o material foi misturado pelo pino, tá? Vizinha a essa região, eu tenho uma região que não sofreu ação direta do pino, né, mas sofreu uma ação indireta, o material que estava na vizinhança daquele material que foi misturado. Então ele sentiu o efeito do pino e sentiu também o efeito do calor, né, que foi gerado aqui. Então é uma zona termomecanicamente afetada, né, afetada tanto pela mistura mecânica que houve, quanto pelo calor que foi gerado. Tá? Então acontece alguma mudança microestrutural aqui devido a isso também. E tem uma região, que é a região que eu represento aqui em verde, que é afetada só pelo calor, né? Então esse calor ele se dissipa, né? Então acaba afetando e causando alguma mudança microestrutural em uma região que, né, por mais que não foi misturada, sofreu essa ação do calor. Isso é numa junta de materiais iguais. No nosso caso, que os materiais são diferentes, né? Aqui embaixo eu coloco o aço e aqui em cima eu vou colocar o alumínio, porque se eu colocar o aço em cima e o alumínio embaixo, né, para plastificar o aço é muito mais difícil, então eu desgasto muita ferramenta. Então eu prefiro colocar o alumínio em cima, tá bom? Então nesse caso eu procuro não tocar o aço para não desgastar a ferramenta, mas eu vou chegar muito perto do aço com o pino, tá? Porque eu preciso que ele seja plastificado, né? Então eu vou chegar perto dele, mas não toco ele. E aí eu vou fazer essa mistura, tá? E a parte principal, né, de união aqui entre esses dois materiais é justamente essa camada que é formada de intermetálico aqui. Como eu estou misturando material, estou gerando calor, né? E aqui eu tenho átomos de ferro e carbono, aqui eu tenho átomos de alumínio, né? Esses átomos eles vão se difundir e formar uma camada de intermetálico que ajuda nesse processo de união, tá bom? Aqui é um exemplo, né, de uma liga parecida com esse par que eu trabalhei, né, nessa pesquisa, que é uma da série 5000 também de alumínio e de um aço na parte de baixo, né? E aí quando nós olhamos aqui, né, a interface, nós vemos justamente a camada de intermetálico que é formada, né? Aí depois nós fizemos um EDS aqui justamente para ver, né, a composição química ao longo, né, de uma direção, que é justamente a direção do material de baixo, passando pela camada e chegando no material de cima, né? E aí a gente consegue ver todos os intermetálicos que foram formados ali naquela região. E aí depois a gente faz um mapeamento, né? Então aqui eu tenho mais átomos de ferro, aqui em cima mais átomos de alumínio, e a camada em amarelo aqui é justamente intermetálico, né? Onde eu vou ter a formação, né, justamente desse composto formado por esses dois elementos. Então, baseado nisso, né, o objetivo desse trabalho que eu apresentei foi justamente fazer uma avaliação dos efeitos dos parâmetros de soldagem, né, para a formação dessa junta. Então, eu posso, como parâmetro, né, mudar a velocidade de rotação da ferramenta. Eu posso trabalhar também com a profundidade de penetração que eu tenho da ferramenta e com a força, né, que eu aperto os seus materiais com clamping, né, com anel de fixação. Então essas são algumas variáveis que eu posso trabalhar. Tem uma outra também que é o tempo que eu fico com a ferramenta dentro do material fazendo a mistura, né, que é conhecido também como welding time, né, que é o tempo ali de permanência. E aí depois, né, que a gente conseguir encontrar uma condição que seja uma condição otimizada para formar uma junta que tenha a melhor resistência mecânica possível, né, e para isso a gente vai fazer um ensaio de lap shear, né, que é um ensaio de tração, mas é um pouco diferente porque agora é tração em duas chapas sobrepostas, né? Então na verdade eu não estou tracionando, eu estou cisalhando, né, porque elas estão sobrepostas e eu estou puxando nessa direção aqui, tá bom? Por isso que a gente chama de ensaio de cisalhamento e não de tração. E aí depois, né, que eu tiver essa resposta mecânica, eu vou avaliar, né, a microestrutura e tentar relacionar com as propriedades mecânicas, tá?
Para fazer isso, então, né, nós utilizamos uma técnica estatística de planejamento de experimentos, né, que foi um método conhecido como método Taguchi, que eu mostro para vocês o que é. Então, nesse método, né, ele vai me dar ali, para os fatores que eu quero estudar, né, e para a faixa de variação que eu vou variar cada um desses fatores, ele me dá uma tabela com as condições que eu devo testar, né, ou que eu devo fazer as soldas para depois realizar os ensaios necessariamente, para que eu não tenha que fazer todas as combinações. Então, se eu tivesse que fazer todas as combinações, né, trabalhando com 4 fatores, ou 3 fatores em 3 níveis, né, daria uma combinação muito grande de soldas que eu teria que fazer. Então, na verdade, em vez de fazer um full fatorial, né, eu faço um fatorial fracionado quando eu utilizo o método Taguchi, né? Então eu não preciso fazer todas as condições, eu faço uma fração de todas as condições e aí a estatística me dá ali 95% de confiança nos resultados depois, tá? Então depois que a gente tem essa matriz, a gente faz, né, as soldas e testa e depois analisa a microestrutura e tenta fazer essa relação que eu falei para vocês. Então essa é a configuração que nós utilizamos, né? A chapa de alumínio em cima, a do ácido fez embaixo, né? Então essa é a ferramenta, muito parecida com essa que eu mostrei para vocês, né? E aqui, né, o importante é o diâmetro de cada uma dessas partes, né? Que é o diâmetro delas que vai determinar qual que vai ser o diâmetro daquele ponto, né, de união que eu estou formando entre esses dois materiais. As chapas, né, as duas tinham 1,5 milímetros de espessura. Esse é o equipamento que foi utilizado. Esse equipamento está lá na Alemanha, né? É uma máquina produzida especialmente para fazer esse tipo de solda. É um modelo RPS 100, né? Esse é um modelo mais compacto. Existe um modelo que é o RPS 200, que é uma máquina mais robusta, né? Consigo trabalhar com dimensões maiores do material. E aí aqui é o Inside Lab Sheet que eu falei para vocês, né? Então eu vou formar a união pontual aqui e depois eu vou, né, puxar isso aqui para ver qual é a resistência, né, desse ponto aqui que foi formado, união. E aí depois as análises, né, macro e microestrutural, via microscopia óptica e eletrônica. Falando então dos resultados, né, os parâmetros que foram variados são esses 4 aqui, em 3 níveis, né? Então eu variei a velocidade de rotação, o tempo de permanência, a profundidade, né, de penetração da ferramenta e a força do anel de fixação, né? Dentro desses limites aqui. Então esse é o limite, o que está na coluna 1 é sempre o limite inferior, na coluna 2 o limite superior e na coluna 3 é um valor intermediário, tá? Então, assim, para definir esses limites eu preciso fazer alguns testes preliminares, né? Para saber qual que é a faixa de variação que eu preciso trabalhar, que, primeiro, que me forme juntas, né? Não adianta eu escolher um valor aleatório de velocidade de rotação, vou escolher 500 RPM, mas 500 não forma junta e não tem como depois eu fazer os testes, né? Então eu preciso fazer testes preliminares para definir, né, esses limites inferiores e superiores, né, para depois então aplicar o planejamento dos experimentos. Uma vez que foram definidos, né, foi aplicado então o método Taguchi, que me dá então uma matriz ortogonal ali com 9 condições para serem testadas, né? Então o Taguchi, né, esse método, ele vai me dizer quais são as combinações de parâmetros que eu tenho que colocar em cada condição, tá? Então se vocês olharem, né, não tem todas as combinações possíveis, tem uma fração dessas combinações, né? Mas ele fala que se eu testar essas 9 condições, né, eu já tenho 95% de confiança nos resultados que eu vou obter ali como melhor condição, tá? Quando a gente, né, soldou, a gente depois foi lá e fez os ensaios mecânicos, né? E aí a gente observou um desvio padrão muito grande, né? A gente fez 3 soldas para cada condição, né? Então gerou aqui um desvio padrão, mas o desvio padrão era sempre acima de 10%, tá? Mesmo para a melhor condição, né? Que foi essa condição aqui, onde eu tive uma força máxima de 6.500 newtons, tá bom? E aí a gente ficou um pouco intrigado com isso, né? Por que tinha essa variação tão grande, né? Mesmo para a melhor condição. Então a gente foi olhar ali a macroestrutura, né? Quando eu pego, essa aqui é a melhor condição, né? A gente fez um corte na seção transversal da solda e olhou lá no microscópio óptico, né? Mesmo para a melhor condição, eu ainda tenho trincas, né, próximo da região de união aqui. Tem algumas regiões, né, que não formou a camada intermetária, né? Então elas não estão unidas, tá?
Então tudo isso vai interferir para que eu tenha um desvio padrão maior, porque se eu tenho uma trinca, eu tenho um concentrador de tensão, né? Se eu tenho uma região não soldada também, né? Isso vai intensificar as tensões. Então, se uma solda tem uma trinca, né? Uma determinada orientação que favorece a concentração da tensão, né? A resistência dela vai ser muito menor, né? Do que uma outra solda que tem uma trinca de uma orientação diferente. Isso acaba influenciando diretamente no desvio padrão. Então, o que a gente pensou, né? A gente pensou como trabalhar essa questão, né? Como formar aqui uma camada de intermetário, né? Que desse um desvio padrão menor. E para isso, então, a gente olhou para o backing bar, que é a placa que fica de apoio que fica embaixo dessas duas chapas que estão sendo soldadas, né? Porque se eu tenho uma chapa de apoio aqui embaixo, né? Que ela tem uma capacidade de conduzir, né, um calor muito grande, então ela vai dissipar esse calor rapidamente, né? E aí eu vou formar uma camada de intermetálico fina, né? Porque esse intermetálico, a gente já conversou sobre isso também, né? Se ele for muito grosso, ele vai também ser um problema. Então, se eu não tiver, por exemplo, trinca, né? Mas tiver um intermetálico muito grosso, né? Ele acaba sendo muito frágil e acaba também reduzindo a resistência da junta. Então, o objetivo é ter um intermetálico fino, né? Que evite, então, a formação dessas trincas. Então, a gente começou a trabalhar, né, com diferentes backing bars, né? Que são essas placas de apoio, pensando justamente na condutividade térmica deles. Então, a gente colocou, as primeiras soldas foram feitas sem backing bar, né? E aí depois agora a gente está colocando backing bar, né? O primeiro backing bar que a gente trabalhou foi um backing bar de titânio, tem uma condutividade térmica baixa, então, né, eu vou dissipar o calor menos, o calor vai ficar mais retido ali, né? E depois eu trabalhei com o oposto, né, que talvez é a condição ideal, que é uma dissipação mais rápida, justamente para não formar um intermetálico tão grande, tá bom? E quando nós fizemos isso, aqui é o esquema para mostrar onde o backing bar fica, né? O backing bar fica nessa posição aqui. Então, a gente trocou esse material aqui para mudar a condição de dissipação de calor ali na junta. E quando nós fizemos isso, né, o que nós observamos? Quando eu utilizo um backing bar de alumínio, a minha resistência, que era de 6.500, a máxima, né, pulou para quase 7.500. Então, tive um aumento grande na resistência. E quando eu utilizo um backing bar de titânio, né, que retém mais o calor, né, a resistência, para a melhor condição que nós vimos ali, né, ela é reduzida. Então, nós vimos que tinha uma influência muito grande, tá? Então, começamos a estudar um pouquinho isso, né? E aí nós refizemos, né, todas as condições utilizando o backing bar de alumínio, que nós vimos que era melhor ali. E para isso, né, nós encontramos essa aqui com uma melhor condição, né? Então, agora, utilizando o backing bar de alumínio, para essa combinação de parâmetros aqui, né, velocidade de rotação, profundidade de penetração, né, tempo de permanência e força de fixação, né, agora nós temos, né, uma resistência de 7.200 Nm, tá? Muito melhor do que 6.500 encontrado inicialmente. E aí depois nós fizemos uma nova, né, que é uma análise de variância. Uma análise de variância é uma análise que verifica qual que é a influência de cada fator na média, né? Então, quando a gente faz essa análise, nós conseguimos saber qual que é a contribuição de cada um dos fatores na resposta, que é justamente, né, aquela força ali que eu obtive no ensaio de cisalhamento, tá? E fazendo essa análise, nós vimos que para aquela faixa que nós variamos os parâmetros, a velocidade de rotação tem uma influência de 65% naquele valor obtido, né, de força. Aí depois, né, nós temos ali o clamping force, né, com 20%, depois o plunge depth, né, que é justamente a profundidade de penetração com 13%, e a força de fixação, como esperado, ela não tem uma influência tão grande, né, ela é justamente só para segurar as chapas juntas ali para eu conseguir entrar com a ferramenta. Bom, mas eu consigo saber quais são os fatores que têm maior influência. Isso é importante, né, porque, por exemplo, eu quero um dwell time menor, né, porque eu quero uma produção maior, né? Aí eu vejo que ele tem uma influência relativamente pequena, né? Ele tem uma influência, na verdade, desculpa, o dwell time é o 2%, né? O clamping force aqui, ele tem uma influência é porque está invertido aqui, né? Mas o clamping force, né, ele tem 20% de influência e o dwell time é 2%. Então, quando a gente olha para isso, né, a gente fala assim, pô, né, você não tem influência nenhuma, então eu vou trabalhar com o dwell time de 0.
vou entrar e sair com a ferramenta, porque aí eu consigo fazer as voltas mais rápido. Né? Então é por isso que é importante entender, né, qual que é a contribuição de cada um dos parámetros. E aí depois a gente, agora eu não vou entrar tanto em detalhe com vocês, o que a gente fez? A gente colocou alguns termopares embaixo.